Então, olá, boa noite, bem-vindos ao céu do mês de setembro. Espero que estejam bem, possivelmente, não sei, de regresso de férias, ou há quem faça férias em setembro também. Mas, de facto, estamos aqui também na parte virginiana do nosso ano, pelo menos aqui no hemisfério norte, é tempo de regresso, não é? Regresso à atividade e que tem precisamente a ver com a Virgem, a formiguinha, não é? O procurar trabalhar para chegar ali ao inverno e ter, digamos, a despensa cheia, não é? Então estamos também aqui a reorganizar a nossa segunda metade do ano, porque de facto é como se estivéssemos de facto a fazer isso, não é? Entramos na segunda metade do ano ali, no ano astrológico, atenção, ali em balança, não é? E a Virgem é precisamente aquele signo que precede essa primeira, é o fim, não é? É o fim da primeira metade e o início dessa segunda. Então, uma altura também de balanço, reorganização, reestruturação, o regresso às aulas, não é? O regresso ao trabalho, portanto, tudo muito a ver com Virgem. E tivemos aqui a nossa lua cheia, dia 7, portanto foi ontem de madrugada. Então estamos ainda bem no início deste ciclo. Eu normalmente faço o céu do mês já uns dias depois da lunação, para também conseguirmos apalpar, digamos assim, um pouco a energia já do ciclo, mas desta vez não calhava muito bem, não é? Para a semana já íamos estar muito à frente, e então, assim, desta vez é aqui mesmo no início da lua nova. Como de facto temos feito sempre, vou-vos pedir o mesmo ritual, não é? Tentarmos avaliar aqui um pouco o que é que estão a sentir deste momento, e a pedir-vos então que pudessem partilhar uma palavra, uma frase, alguma coisa daquilo que estão a sentir desta altura, de como é que está a energia, o que é que estão, que vibração é que estão a captar ou que está a passar por vós nesta fase. Podem escrever, se quiserem também podem dizer qualquer coisa, estão à vontade para participar, obviamente. Abrir aqui o bate-papo. Isto em português chama-se bate-papo. Ok. Bem, também com certeza estão a ver aqui aquilo que estão a partilhar. A Sofia diz pedido de tomada de decisão, alguma tensão. A Cláudia, que tudo começa a andar muito rápido outra vez, ok. Várias coisas a acontecer, portanto a Sofia também reforça esse lado. A Bárbara diz formiguinha ao trabalho, como cantava a Amália. Ok, rapidez, diz a Sofia. Muito rápido, portanto, não é? Rápido e muito rápido. A Vera fala em tensão. E a Isabel diz vontade de fazer várias coisas. Susana fala em tensão também, conflitos. E a Ana fase de separar o trigo do joio a nível profissional. Ok. Revelações, diz a Susana. Bem, é mais eclético, não é? Este sentir, não é? Aqui temos várias coisas diferentes, mas como parece alguns temas em comum. Eu diria a rapidez, não é? O acelerar um pouco das coisas, que obviamente também pode trazer desafios, conflitos, algumas tensões, não é? Sim. Ok. Maria Judite, boa noite.
que entrou agora também. Mais alguém quer partilhar? Vou colocar aqui já o mapa da Lua Nova para falarmos sobre ele. Muito bem. Então, eu diria também um pouco, não é? Reconheço um pouco daquilo que vocês partilharam também na minha experiência. Também estou a sentir as coisas a acelerarem um pouco, mais atividade. E, portanto, depois essa atividade, obviamente, também gera algum boliço, não é? E como estávamos, se calhar, um pouco mais parados, desde logo esse arranque, não é? Esse início pode levar até a uma certa dispersão. Há pouco alguém também falava de várias coisas, não é? Vontade de fazer várias coisas e haver muitas coisas e também atenção, não é? A Ana Brito aqui falava de separar o trigo do joio, portanto também de alguma forma selecionar, não é? Ver o que é importante, que caminhos é que são mais interessantes, que vão dar mais fruto, portanto fazer aqui uma coisa que também é de virgem, não é? Que é esse separar o trigo do joio, é aquilo que se faz na colheita, não é? Tem a ver precisamente também com virgem, é um signo mutável, não é? Que tem a ver com essa perspectiva de fazer uma síntese, perceber o que é útil e o que é que descartar aquilo que ou reaproveitar, não é? Reciclar aquilo que não interessa. Em relação à atenção, de facto, eu no outro céu do mês tinha falado que agora se calhar iríamos entrar aqui num período menos tenso não significa de facto a ausência total de tensão, e de facto também este mês continuo a achar que a panorâmica é muito mais fluida do que tensa, mas obviamente temos aqui tensões. E às vezes, numas águas calmas, mais calmas, talvez uma onda sobressaia mais, não é? E, portanto, pode-se até revelar-se com mais clareza. Mas continuo a achar que, de facto, as tensões estão mais amenizadas, ou pelo menos têm aqui fatores, digamos, de relaxamento ou de encontrar soluções mais harmoniosas, não é? Mas vamos ver, eu ia já aqui avançar para a Lua Nova, mas queria antes mostrar-vos também, como trago todas as semanas, a parte dos elementos e como é que eles vão evoluindo, digamos, ao longo do mês. Ok. Então, o que nós temos aqui tem uma coisa muito consistente, não é? Não temos muita alteração ao longo do mês. E nada de fogo, Jorge. Nada de fogo, exatamente. Muito bem. O que é uma característica, já tínhamos visto, aliás, tínhamos visto este PISA aqui no último céu do mês, foi como ficámos, não é? No final de agosto, e tínhamos visto exatamente isso, não é? A ausência de fogo que iria manter-se e agravar-se, digamos assim, não é? Já não tínhamos muita o mês passado, mas ainda tínhamos o Sol a passar ali por Leão. Uhum. Agora não temos mesmo fogo nenhum. Temos o Quiron, mas eu não contabilizo aqui o Quiron, mas podíamos, e já vamos ver que é ali um desafio também interessante, não é? Portanto, ou seja, a ausência de fogo aqui tem mais a ver até com uma certa ferida que se cria, não é? Mas é muito ar e muito terra. Temos também água, mas não de uma forma assim tão abundante, mas sobretudo temos ar e terra, sendo que o ar vai tornando-se cada vez mais presente, não é? À medida que depois também o Sol vai entrar em balança, temos o Marte a entrar em balança dia 15 e o Sol a entrar em balança dia 23, e portanto aí claramente, reparem, vamos acabar o mês praticamente só no ar. E isto leva muito também para já, o ar é expansivo, não é? Então, de alguma maneira, isto corresponde a uma certa expansão que eu acho que
parece que estamos todos um pouco a sentir, não é? Expansão, sobretudo a nível social, contactos, coisas a fazer, um lado mental também que puxa muito, não é? Para resolver coisas, e depois o lado prático, não é? A parte prática da organização, da gestão, da decisão, de conseguirmos de alguma forma retirar alguma coisa de prático, não é? Pôr as mãos na massa. São dois elementos muito racionais, o que têm em comum, não é? Que não são muito, digamos, consonantes um com o outro, não é? A terra e o ar, mas se há alguma coisa que eles têm em comum é que são muito racionais e, portanto, isto também parece dizer que de facto temos aqui um mês mais com este pendor mais racional, prático, não é? Ali a água, enfim, traz esse elemento um pouco mais emocional, mais de ligação, mais de imaginação, não sendo propriamente o ponto mais importante, mas pode criar aqui um certo contraponto, não é? Em relação aqui aos modos, há um certo equilíbrio, não é? Não se destaca assim muita coisa, embora aqui mais para o fim do mês é que realmente vai desaparecer ali mais o elemento mutável, portanto a parte da síntese e da adaptabilidade para ficarmos muito no cardinal e no fixo, não é? Portanto arrancar, ter iniciativa e consistência e estabilização, não é? Mas de resto, durante o mês todo temos aqui um pouco de tudo. Não sei se tem alguma questão em relação a isto ou alguma partilha que queiram fazer. Não? Então vamos voltar aqui para trás para vermos o mapa da lua nova. Então cá está ele. Dia 7 de setembro, portanto foi praticamente às 2 da manhã que se deu esta lua nova. De facto, nem sequer estava visível naquele momento da lua nova. Ele não está visível porque é uma lua nova, portanto a lua está escondida de qualquer das formas, mas também aqui, pelo menos no nosso hemisfério, estava abaixo do horizonte. E o que é que nós temos aqui? Há algumas coisas que se destacam. Eu diria desde logo que temos o ponto da lua nova ali nos 14 graus de Virgem, e há um aspecto muito forte que acontece ali com o Urano, também nos 14 graus, que no fundo marca, não é? Nós podemos usar este mapa como uma espécie de mapa natal deste mês, não é? Ou seja, são os trânsitos, os padrões, não é? Deste início do ciclo que se vão repercutindo também ao longo do ciclo todo. E, portanto, este tema marca muito o tema ali de Urano. É um trígono, ou seja, é uma relação fluida em terra, e portanto parece de facto aqui trazer também uma certa impulsividade, não é? Que se calhar se falou muita coisa, não é? Porque o Urano é muito elétrico, embora em Touro e retrógrado tem aqui uma certa dificuldade em ser tão impulsivo, não é? Se calhar não se mostra dessa forma tão impulsiva, mas é sempre uma perspectiva de mudança, não é? De querer fazer diferente, de olhar para as coisas de maneira diferente, não querer estar a repetir uma receita que já se fez, portanto há aqui um lado inovador. E portanto isto pode ser interessante, não é? Queremos deixar para trás uma série de coisas e queremos andar para a frente, não é? No fundo eu diria que é muito, se calhar, esta a perspectiva, andar para a frente, seguir em frente, não as receitas do passado, não estamos também cansados, há pouco estávamos a dizer, estamos cansados das soluções que que foram ótimas até aqui ou que nos permitiram fazer face a uma série de restrições e de problemas, mas de facto eu diria que há esta vontade de novidade, vontade de mudança, progresso e de ousadia também, de fazer uma coisa diferente, não é? Porque o Urano também é
um pouco alternativo, não é? Tem esta perspectiva de quebrar com a norma, com as regras. Não parece que seja muito aquela tónica da rebeldia, porque temos um trígono e, portanto, o trígono e o Urano também já não está naquele ponto tão tenso com o Saturno, nem sequer aqui aparece, portanto, aquela quadratura que estamos a viver, que ainda vai ter algum impacto mais para a frente, mas agora estas novas ideias se calhar não se opõem a nada, não vêm como oposição necessariamente a alguma coisa. Vem nessa perspectiva, eu acho que é de andar para a frente, não é? De ver caminho que se pode fazer, oportunidades, possibilidades. E, portanto, não quero dizer que isto depois se concretize, não é? Mas de alguma maneira parece ser um pouco esta a tónica aquilo que eu ressalvo aqui deste mapa de lua nova e, portanto, do próprio mês. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ou perguntar. Uma coisa que eu acho interessante neste mapa é que a maior parte dos aspectos são todos muito exatos, todos com uma ordem de menos de 1 grau, e sendo uma lua nova em Virgem, e com o Marte também em Virgem, ainda por cima, há esta sensação de precisão, não é? De ser uma coisa muito, muito precisa, muito... Pronto, e que pode ajudar para fazer assim uns cortes muito precisos que precisam de ser feitos. Ok. Pois, trazes aqui uma contundência, não é? Porque os aspectos, quanto mais exatos são, não é? Estamos no pico, não é? O pico energético, digamos assim, da coisa, e portanto é muitos picos, não é? Que se conjugam todos numa mesma altura. Ok, muito bem. E portanto temos aqui esses aspectos que estás a dizer, de facto são aqui este trígono, por exemplo, de Marte a Plutão. Temos também, isto para começar pelos mais fofinhos, digamos assim, aos mais fluidos, temos, embora um trígono de Marte a Plutão não se possa chamar assim propriamente fofinho, não é? Mas pronto, é fluido. A Vênus a Júpiter, aqui sim, se calhar um pouco mais nessa onda mais benéfica, entre aspas, mas eu destacaria aqui dois, sobretudo tensos, que de facto eu acho que são também muito marcantes, que é a quadratura desde logo da Vênus ao Plutão e o Mercúrio ao Quirón. E eu acho que até podemos quase sintetizar isto, eu pelo menos estava aqui há pouco a tentar perceber qual é que seria aqui o tema e cheguei à conclusão, parece-me poder encaixar aqui um pouco na mesma imagem. Porque estamos a falar da balança, não é? Ou seja, temos o Mercúrio e a Vênus em balança, ou seja, uma altura que pede harmonização, compromisso, diálogo, não é? Tentar chegar a um acordo, mas encontramos ali desafios, não é? Então é uma espécie de... A imagem que me veio foi as consequências da paz, não é? Sendo aqui a balança, digamos, uma perspectiva de pacificação, não é? De paz, de harmonia, e um exemplo assim que acho que todos podemos de alguma forma, como conhecemos, não é? Está na ordem do dia e portanto também acho que é um pouco reflexo disto, que é aquilo que se está a passar, por exemplo, no Afeganistão, que é um processo de paz, não é? Ou seja, chegou ao fim um conflito, mas nós estamos a ver que, bem, chegou ao fim um conflito e o que é que se faz com isso, não é? E as consequências que isso tem. A tal possibilidade de uma paz podre. Ou seja, para fazer a paz também é preciso haver transformação, tal Plutão, não é? Sei lá, por exemplo, não, só para dar como exemplo, não é? Uma espécie de metáfora que depois podemos trazer também para o nosso dia-a-dia e para a nossa história particular, mas vemos como um grupo radical, não é? Que se assumiu com... Pronto, temos inimigos, não é? O Ocidente versus Talibã. E de repente agora estão a conversar, ou estão a tentar chegar a um acordo, mas como é que isso é possível, não é? De repente
tem consequências para os talibã, por exemplo, se moderarem o discurso ou se assumirem determinado tipo de exigências para poderem ser reconhecidos, vão alienar muitos outros que criaram, não é, extremistas, e que já está a acontecer e que vão continuar, digamos assim, para outros grupos radicais. E aqui no Ocidente também é a mesma coisa, não é? Como é que agora nós vamos dialogar e aceitar a perspectiva dos talibãs como legítima, sendo que batalhámos 20 anos, não é? Contra aquela forma de ver o mundo e de estar. Portanto, isto tem sempre consequências, não é? Ou seja, quando chegamos a uma perspectiva de paz, não é ok, acabou o conflito, acabou a guerra e agora está tudo bem. Se eu ainda há pouco estava chapada com aquela pessoa, como é que de repente agora fica tudo bem, não é? Há sempre uma parte nossa que muitas vezes tem dificuldade em aceitar, ou talvez porque as consequências são muito graves, não é? Olhamos, por exemplo, nesta situação, 20 anos, não é? E questionamos mesmo, mas 20 anos para quê? Tantas mortes, tanto conflito, para agora estamos no mesmo sítio? Será que estamos no mesmo sítio? Mudou alguma coisa? Valeu a pena, não é? Portanto, eu acho que isto tem muito a ver com aquele pelotão, aqui a fazer este confronto com a Vênus, não é? Ou seja, os acordos que precisamos fazer, que sentimos que temos que fazer, têm sempre aqui algum subproduto, algum lixo tóxico, não é? Com o qual temos que lidar, porque senão fica a tal paz podre, não é? Enterramos o machado, mas o machado continua lá sem uma justiça, não é? Sem fechar o ciclo, sem entender as coisas, e depois mais tarde, não é? Desenterra-se outra vez ou começa a minar a tal paz podre, não é? Começa-se a criar aqui aquilo que também pode acontecer com esta Vênus-Plutão, não é? Situações debaixo da mesa, acordos pouco transparentes, manipulações. Portanto, há aqui um lado que necessita, no melhor dos caminhos, eu diria, de realmente uma transformação. Portanto, olhar para as feridas e ir mais profundamente, porque a balança fica muito também na superfície, não é? Porque é na superfície que, se nós vamos muitas vezes muito fundo, é difícil depois fazer consenso. Então, quanto mais nós aligerarmos as coisas, ficamos na diplomacia. Por isso é que hoje também, não é? Temos aquela coisa do não valorizarmos tanto a diplomacia, parece que é uma coisa fake, uma coisa não é autêntica, não é? Estamos a dar um lado nosso que não é bem aquele, uma face que se calhar não é tão verdadeira, mas de facto para conseguirmos conciliar precisamos também de chegar a esse plano se calhar mais leve. Aqui o pelotão é o peso, aquilo que muitas vezes fica ali, que é preciso ou que está escondido, ou que enterramos, ou que precisamos de transformar, eu diria, no melhor sentido, para que esta paz, esta harmonia e este consenso e estes acordos possam de facto trazer frutos, não é? E não ser só mais sementes de conflito no futuro. E depois temos ali a Vênus que vai entrar em Escorpião ao longo deste mês, posso dizer-vos aqui, vai entrar dia 10, portanto é já daqui a 2 dias, e portanto isto vai intensificar-se, não é? Esta intensidade. Passa o pleonasmo, não é? Uma intensidade que se intensifica, é uma coisa também acho que faz sentido com Escorpião, não é? O próprio Mercúrio, eu diria que também tem um pouco a ver com isto, mas aqui ativando uma ferida de individualidade, ou se quisermos de individualismo, porque quando eu procuro os consensos, quando eu procuro também uma comunicação harmoniosa com o outro, o acordo com o outro, porque o Mercúrio aqui em balança também tem muito a ver com isso, não é? Estabelecer esse acordo, pode ficar ali um vazio, não é? Das minhas necessidades mais egocentradas, não é? Do carneiro, mais as minhas vontades, a minha afirmação, pode ficar ali aquele vazio, uma certa ferida. E de facto, reparem que não temos fogo nenhum, não é? Então isso pode deixar aqui, de facto, uma ausência, não é? Que precisa de ser reconhecida, pelo menos, para também não infectar, não é?
Portanto, eu diria que estes são os desafios assim mais prementes deste ciclo. Já vamos ver aqui também como é que evolui o céu ao longo do mês. Mas numa tónica mais positiva, digamos, ou pronto, mais fluida, porque de facto eu acho que é um mês com um potencial de fluidez grande em relação, pelo menos, ao céu que temos tido nos últimos tempos. Temos aqui muitos trígonos, não é? Mesmo a própria Vênus faz aquele trígono ali a Júpiter, portanto dá a sensação que de facto se podem encontrar novas maneiras de olhar para as coisas, novos valores, não é? Valores mais inclusivos, não é? Que realmente se apercebam de que se calhar temos que, de facto, mesmo possa ser difícil sentarmos todos à mesma mesa depois de tanto conflito, se calhar começamos a perceber que não há como estar fora daquela mesa, não é? O caminho tem que passar por ali. O próprio Marte, enfim, que normalmente não é assim tão... não, Marte, Plutão não é necessariamente fluido, mesmo quando se tocam em trígono, mas pode trazer aqui alguma contundência, como há pouco a Bárbara também estava a dizer, não é? Para olhar para as coisas de frente, não é? E não estar a esconder também as coisas debaixo da mesa. Portanto, aqui pode ajudar essa frontalidade, esse pragmatismo, porque também estamos aqui a falar de terra, não é? Virgem e Capricórnio juntos têm esse pragmatismo, é isto que é preciso fazer, vamos fazer, e portanto é um lado muito, muito terra e muito racional, que é isso que eu acho que é o lado talvez mais positivo aqui. Reparem que é este grande trígono que temos aqui, claro que é com os nodos, portanto temos Saturno e temos Mercúrio, e depois fazem também ambos um trígono ali ao eixo dos nodos, aqui fazem um sextil, aquilo que chamamos um papagaio, não é? Aqui não está ainda muito completo, mas depois o que vai acontecer é que temos o Marte que se vai juntar, o Sol que se vai juntar aqui também um pouco mais tarde, e então este grande trígono vai ficar sempre aqui até ao final do mês muito ativo. E é um grande trígono, portanto, um trígono que se desmultiplica pelos os três signos de ar, então reforça muito o ar. Vimos ali, não é, a contabilidade do ar, o peso do ar, é um ar, portanto estes signos todos combinam bem uns com os outros, não é? Falam a mesma linguagem, e portanto temos aqui os próprios planetas a dialogarem mesmo por aspecto, não estão só posicionados ali, estão realmente em diálogo uns com os outros, pelo menos estes. E isto participa, eu diria, muito para aquele nodo norte que ali está. É o ponto aqui mais forte, é o ponto para onde as coisas também se dirigem, não é? O ponto que mostra a direção. Então há aqui um reforço daquilo que são os nodos, e que, para quem já viu os outros céus do mês, já falámos aqui exatamente na altura em que tivemos os eclipses, que temos muito esta tónica agora, não é? Evolutiva, digamos assim, para os Gêmeos, ou seja, mais objetividade, sair um pouco dos idealismos, das crenças que às vezes nos levam para um lado ao extremista, ao fundamentalista, fantasioso, não é? Para ganhar objetividade, para discriminar as coisas de uma maneira mais clara. Portanto, ganhar aqui clareza nessa perspectiva mental. E então, eu penso que é isso que está aqui em causa, não é? Este mês pode ajudar muito a trazer esclarecimento, mais clareza, até mais possibilidade de consensos. Mesmo que seja através de alguma, enfim, diálogos, debates, podem até ser muito acesos, mas parece haver aqui mais capacidade de chegar a alguma clareza do que se calhar nos tempos que nos precederam, não é? Nos últimos meses, principalmente nos últimos, antes de agosto, até julho, sobretudo, em que de facto parecia que estava tudo muito dividido. É claro que ainda temos essas divisões, não acabaram, mas pelo menos aqui há uma oportunidade, talvez, de clarificação, de maior diálogo.
Esperemos, não é? Pelo menos é essa, seria isso que eu digo que será, me parece ser o caminho, não é? Questões, contributos, alguma coisa que queiram acrescentar, estejam à vontade. Jorge, queria só pedir se pudesse explorar um bocadinho depois essa Vênus a caminho de Escorpião ao longo do mês. Ok. Ok, muito bem. Vamos ver aqui então o nosso... Vamos adiantar aqui o relógio, digamos assim. E vamos ver o que é que vai sucedendo, portanto, com este céu. Então, avançando com os dias, portanto, reparem que agora já temos ali a Lua um bocadinho mais afastada, não é? Está aqui até bem conjunto ao Mercúrio. E o que vai acontecer, portanto, essa Vênus entrar em Escorpião, que a Sofia estava a dizer, vai acontecer aqui pelo 11, não é? O 11 de setembro, que também é uma data que naturalmente vai invocar, não é? Alguma reflexão, precisamente até em tudo aquilo que falávamos há pouco, não é? O tal exemplo da guerra no Afeganistão vem precisamente daí, tem essa raiz aí. E portanto o 11 de setembro marca isso, marca os 20 anos, não é, do atentado, e foi uma coisa muito impactante, não é, para todo o mundo, e que teve consequências também na vida de todos nós. Claro que, pronto, isto não está ligado à Vênus em Escorpião, tem a ver muito com estes dois senhores aqui, não é, Plutão e Saturno, que nessa altura estavam em tensão um com o outro, e normalmente quando estão em tensão, uma quadratura, conjunção, oposição, que acontece cerca de 10 em 10 anos, temos sempre ali uma situação muito tensa. Tivemos o 11 de setembro, depois tivemos a seguir, tivemos a crise, não é, das dívidas soberanas, portanto aquela crise económica também teve a ver com uma quadratura ali daqueles dois, e depois tivemos agora a pandemia com a conjunção, portanto é uma coisa muito Saturno e Plutão, grandes transformações, não é? Só que agora é memória, não é? Memória e também a pacificação, lá está, vamos nos confrontar muito também, pelo menos quem esteve mais envolvido nessa situação, mas todos coletivamente, obviamente, também com certeza temos na memória, não é? Esse momento. É uma oportunidade de reflexão, não é? E de cura, uma vez mais, não é? De olharmos para as tais consequências também do conflito, da guerra, da retribuição, não é? Porque, reparem, valorizamos muito, não é? O perdão, o dar a outra face, não é? São aqueles valores que, de alguma maneira, enfim, nem toda a gente, mas procura-se, não é, de uma dimensão mais humanista cultivar. Mas depois quando falamos, não é, em nações e a segurança, não é, das nossas estruturas, sejam políticas, económicas, etc., no fundo depois aí há outros valores, não é? E então queremos muitas vezes os nossos líderes a dizer, ok, aconteceu isto, então agora vais pagar, não é? E vemos isso e continuamos a ver isso. Vamos atrás destes e vamos matá-los, não é? Portanto, não há aqui uma espécie de julgamento, não é? Vamos lá, vamos invadir, vamos matar estas pessoas que fizeram isto. Portanto, há aqui um lado até muito belicista, que é a guerra, não é? E continuamos a ver um pouco esse discurso, até o próprio Biden vinha, não é? Em consequência daquele ataque, um discurso também muito intenso, não é? De pagar, não é? Quem fez isto vai pagar, não é? E houve realmente também uma consequência mortífera. E portanto eu diria que é muito este tema também, enfim, nas nossas vidas, onde é que nós também guardamos os nossos rancores, não é? Onde é que guardamos aquelas coisas que nos vão envenenando, a necessidade de uma retribuição, porque é difícil, não é? É difícil quando levamos uma chapada, darmos a outra face. Porque temos que processar
não quer dizer que dar a chapada em retorno resolva alguma coisa, mas pelo menos é quase como libertarmos um pouco daquela energia que do outro lado temos que processar dentro de nós, não é? E isso é mais trabalhoso, não é? E é difícil, e nem sempre é fácil de aceitar, principalmente quando sentimos que somos prejudicados de uma forma injusta, não é? Então aquilo cria ali nós. E isso são temas também muito típicos do Escorpião, que é esse processar, não é? Reciclar, não é? As emoções, processar as emoções. Não quer dizer que seja mau o Escorpião, não é um mau, mas de alguma forma tem muito a ver com isto, não é? Aquele processo de reciclar o lixo tóxico. E com isso criar pérolas, diamantes, não é? Portanto, consciência, no fundo, mais elevada, um padrão de olhar para as coisas muito mais iluminado, muito mais de cima, não é? O Escorpião que se transforma na águia. Eu penso que, enfim, não é um... Eu não diria que este trânsito aqui de Vênus por Escorpião, enfim, vai ter ali, reparem, a quadratura ao Saturno. Portanto, estes próximos dias até com a Lua, não é? Repararam ali, talvez a Lua, aqui também no 11 de setembro, vai estar a passar por Escorpião, portanto vai intensificar talvez aqui um pouco isto no fim de semana. E depois temos a quadratura ao Saturno, a Vênus a fazer quadratura ao Saturno, que de alguma maneira pode, no melhor dos sentidos, trazer-nos aqui alguma capacidade de contenção, de disciplina emocional, ou então, lá está, no pior, bloquear coisas, não é? Isto é mau, isto é negativo, é melhor ficar quietinho na gaveta, escondido, ou deixa-me lá estar assim mais quietinho, não é? E de alguma maneira isso também criar as tais tensões que acabam por sempre, a panela de pressão acaba por sempre rebentar quando nós não esvaziamos ali a tensão. Portanto, não será tão fácil às vezes lidar com estas coisas, não é? Ou seja, pode haver aqui, como eu estava a dizer, uma maior abertura para os tais consensos, para conseguirmos acordos, se calhar falar com pessoas com as quais temos dificuldade ou que alguma inimizade, alguma polarização. Portanto, há maior oportunidade para essa conversa. Agora, isto implica que depois não vamos com faca na liga ou com pedras no bolso ou com coisas por digerir e trabalhar, não é? Porque isso pode minar, obviamente, depois o processo. Então é preciso ter a coragem aqui de confrontar. Bem, lavar um pouco a roupa suja, se calhar, não é? Mas sem ir para, digamos, o drama. Eu acho que se calhar é isso, não é? Pode haver aqui uma oportunidade de conseguirmos expor alguma coisa que estava atravessada ou pouco resolvida e se calhar até conseguir que ela, se tivermos a coragem de a colocar em cima da mesa e olhar para ela, se calhar até podemos encontrar ali uma resolução. Não é? Mais facilmente do que aquilo que estávamos à espera. Não é? Isto é pelo menos parece-me ser uma oportunidade para isso. Se será mais fácil ou não vai depender obviamente de cada um e das questões que estamos a falar. Outra coisa, não sei se querem perguntar mais alguma coisa também ou acrescentar algo. Há aqui uma outra coisa também que eu acho importante falar. Não? Ok, então uma outra coisa interessante, obviamente, aqui também será ali aquele Neptuno, não é? Que no fundo se vai opondo aqui aos 20 graus, 21 graus de Virgem, e portanto se olharmos aqui um bocadinho para trás, andamos aqui um bocadinho para trás, já tivemos ali o Marte a fazer uma oposição, isto mesmo no início do mês.
Portanto, lá está pouco fogo, e depois também este Marte assim um bocadinho mais, embora temos ali aquele trígono ao Plutão, traz alguma intensidade, mas esta oposição ao Neptuno também alguma nebulosidade, não é? Portanto, e o Marte em Virgem não é necessariamente assim tão espalhafatoso, portanto, mas claro que é sempre Marte, não é? Em qualquer sítio onde esteja. Mas isto pode apagar um bocadinho esta afirmação, e depois vamos ter esse reforço aqui também com o Sol, agora já mais para a frente, portanto no dia 13 vamos ter o Sol a opor-se ali ao Neptuno. E aqui o Neptuno pede uma coisa diferente, não é? É tal água em peixe, desta racionalidade que vimos no coletivo do mês, porque Virgem é muito de tentar entender as coisas através do lado mental, não é? É Mercúrio que rege aqui a Virgem. E, portanto, controlar as coisas, perceber como é que as pecinhas encaixam, tudo muito matemático e numerológico, digamos assim, muita razão, muito... lá está, ver o pormenor e a pecinha, não é? E o mecanismo, e poder antecipar, não é? Como é que esta situação se desdobrar desta maneira, com estas condições, vai dar este resultado e aquele. Portanto, há uma tentativa muito também de controle, não é? Na energia virginiana. E ali o Neptuno baralha-nos um pouco as coisas, não é? Portanto, de alguma forma, tira às vezes um pouco o tapete quando nós estamos a tentar racionalizar demais, ou tentar reduzir tudo a uma perspectiva muito mental, não é? Muito racionalista. Quando estamos a exagerar na razão, ou na racionalidade, ali aquele Neptuno pode estar aqui a chamar a atenção, calma, que há aqui uma outra coisa, há uma perspectiva maior, não é? Há aqui que estabelecer uma ligação também a um mistério, ou tal mistério que não se consegue, não sabemos o que é. Há uma rendição que, em último caso, também temos que fazer, não é? Porque a nossa mente é limitada, a nossa perspectiva é limitada, a nossa consciência é limitada. E, portanto, se perdemos esta conexão, às tantas achamos que já descobrimos tudo, e depois o que descobrimos é que mais tarde é que afinal havia outra coisa, não é? Havia mais qualquer coisa, ou então não era nada daquilo, não é? Portanto, este Neptuno eu acho que também ajuda, não é? Ajuda a temperar um pouco esta tónica muito mental, muito racional. Claro que, pronto, também pode baralhar um pouco as coisas, não é? Trazer confusão, trazer dúvida. Agora, é tentar olhar para essa dúvida nesta perspectiva, como, ok, esta dúvida, acolhermos essa dúvida, não é? Esta dúvida mostra que eu não tenho que saber tudo, não tenho que controlar tudo, não tenho que saber quais é que são os resultados possíveis de todas as decisões que vou tomar. Bem, tenho que confiar, mesmo que a coisa dê mal, olha, a gente não controla tudo, não é? Não é possível controlar tudo. E a astrologia também não é, lá está, a astrologia às vezes é uma ferramenta muito virginiana, não é? Apela muito para este, deixa-me lá ver o que é que vai acontecer, que é para eu me preparar, etc. Mas há este lado, não é? Um lado de, ok, eu não sei tudo, eu estou aqui a palpar terreno, não é? Estou aqui a lançar possibilidades, a criar sentido, não é? Mais do que a fazer download de um sentido que é aquele e que eu sei de certeza que é assim, não é? E que vem lá de não sei de onde. Bem, questões? Olha, estava a reparar que essa oposição do Sol a Neptuno é exatamente no quarto crescente. E, portanto, fica ali a Lua meio caminho em Sagitário. E estava a pensar se essa Lua
a fazer essa quadratura para um lado e para o outro, se ajuda. Ali naquele momento, não é? Preciso da oposição, vai com certeza intensificar a coisa, não é? Sobretudo desafiar com essas perspectivas, não é? Uma lua em Sagitário com essa perspectiva mais de uma busca maior, não é? De uma visão maior e que vai desafiar aqui esta visão mais acutilante e de pormenor da Virgem. É isso que estava a pensar, às tantas, tipo os passinhos ou dar os pequenos passos da forma mais correta pode ficar pelo caminho em prol de uma visão maior que aquela lua em Sagitário, em quadratura ao Netuno vai... E pronto, e se calhar deitar um bocadinho as coisas a perder, se o pessoal não tiver cuidado. Ok. E a Sim, outra não é? coisa... Porque pede aqui, não é? O quarto crescente é o momento do crescimento, é o momento de arriscar algo, não é? Ou pelo menos de apostar naquilo que tem mais propensão para crescer, não é? Para expandir. Pois, Então, se ficarmos no pequenino, não é? E no controlo, depois podemos perder a oportunidade de expandir, não é? mas às tantas, será que aquela lua vai estar a ver bem o objetivo com a quadratura a Netuno, percebes? Se não vai estar a fantasiar demasiado a meta final e depois atropelar uma série de coisas. Pois também, depois depende muito também, não é? Obviamente, se nós temos mais propensão para uma coisa, isto pode trazer mais isso, não é? Obviamente, porque nem toda a gente depois está muito alinhada com uma perspectiva virginiana, não é? Embora isto seja a visão do momento, mas isto pode desafiar, claro, quem tem muita energia de Sagitário pode sentir-se muito desafiado agora, não é? Ao peixe, nesta fase, não é? Não se enquadra tanto nessa análise tão rigorosa da Virgem. Sim, bom, e outra coisa, Jorge, não sei se vais falar, é o Mercúrio, que na Lua Nova está a entrar está a entrar na sombra da retrogradação. Sim, vai ficar retrógrado dia 27. Sim, Então, ia falar aqui para culminar aqui a retrogradação do Mercúrio. e ele está exatamente nos 10 graus na Lua Nova, que é até onde ele vai retrogradar. Ok. E então, tipo, ok, há aqui muita coisa que a gente quer fazer, mas ao mesmo tempo, será que isso depois não vai ser tudo revisto, refeito com a retrogradação? E depois em balança, será que não há acordos que não vão ter que ser vistos e alinhados? Pois, e o Mercúrio também faz a tal quadratura também ao Plutão, não é? Acaba por fazer também essa quadratura ao Plutão e, portanto, também tem a ver com essa perspectiva de alguma transformação que é preciso depois fazer. E podemos até já começar a sentir isso, não é? Que estás a dizer, ou entrar na sombra aqui, ainda não está retrógrado, mas podermos estar com pelo menos a sensação que se calhar as coisas que estamos a fazer agora podem ter que ser revistas ou podemos voltar atrás para refazer. Até porque no contexto que estamos, agora parece que está tudo a andar para a frente, não é? Falando obviamente daquilo que é o momento, não é? Que é a pandemia, parece que a coisa está assim um pouco melhor, não é? As coisas estão a avançar, pelo menos aqui, pelo menos em Portugal. E no resto do mundo também parece que onde já nos habituámos mais às coisas e há uma convivência maior. Enfim, depois vamos entrar no outono, vai vir o frio, a chuva, que já está agora também um pouco. E portanto podemos ter que rever algumas coisas, não é? Desde logo. Portanto, os planos que fazemos agora, Bárbara, é isso, não é? Se calhar ter atenção que, enfim, também não vamos, lá está o tal controlar demasiado, mas também perceber que se calhar temos que reavaliar coisas e faz parte do processo. Especialmente aquilo que tem a ver com relações, com parcerias, até talvez parcerias de trabalho, alianças, porque é ali aquela balança. Sim, sim. Compromissos, não é? Que vamos estabelecendo, vamos criando acordos que precisam de ser revistos. Ok, muito bem. Ia só colocar aqui a lua cheia, o que também é interessante, não é? Porque
acaba por coincidir muito com aquela oposição, não é? A lua cheia acontece muito próximo do Neptuno e, portanto, toca uma vez mais, não é? Ali naquela oposição do Sol ao Neptuno. O que também pode, lá está, é um momento de clareza, não é? Enquanto a lua cheia tem a ver com esse lado de clareza, aqui a clareza pode ser precisamente, temos que incluir esse lado mais profundo, emocional, incluir o mistério, incluir uma certa capacidade de lidar com o desconhecido, com o que não controlamos, de maior aceitação, que isso também pode trazer inspiração, não é? Porque é isso que complementa a Virgem precisa daquela inspiração pisciana, porque senão perde-se no pormenor da coisa e depois já não sabe porque é que está a fazer aquilo, não é? Qual é o propósito daquilo. Então, aquilo que se pode talvez colher aqui neste momento é isso, não é? Essa percepção de uma maior integração, não é? Maior completude, inspiração com o lado prático, não é? Com o pragmatismo. E lá está o tal Mercúrio, não é? Fazer aqui a quadratura ao Plutão muito fortemente, portanto este será assim o aspecto mais tenso. Depois temos também a Vênus, que faz oposição ao Urano, portanto a Vênus vai acabar por ativar ali o Saturno, vai fazer quadratura ao Saturno e mais tarde, um bocadinho, também faz oposição ao Urano, o que talvez de facto parece ser muito aqui a passagem, esta passagem ali da Vênus e depois mais tarde o Mercúrio faz só aqui a quadratura ao Plutão, depois começa a andar para trás, mais tarde é que ele trilha ali o Escorpião, portanto é a Vênus que vai avançando aqui, é o ponto mais quente, eu diria, não é? São precisamente os acordes, as relações, enfim, o prazer que queremos ter das coisas, portanto também o lado do lazer que procuramos também retirar algum prazer, e aqui isso pode ser travado, pode ter que haver aqui transformação. Portanto, só para terminar, gostava de mostrar aqui também então a tal retrogradação. É sempre bom sabermos quando é que o Mercúrio fica retrógrado, não é? Não quer dizer que seja um período negativo, mas pronto, para nos podermos organizar, ou neste caso reorganizar, ou saber que vamos ter que reorganizar alguma coisa. Portanto, ele começa aqui 27 de setembro e ele estaciona exatamente ali, reparem mesmo, não é mesmo ao grau, mas é quase com a enquadratura ao Plutão. E, portanto, vai ficar em retrógrado até dia 18 de outubro. É praticamente o mês todo de outubro e vamos ter a oportunidade depois de falar então também melhor nisso já no próximo céu do mês, que acontecerá depois então em outubro, já com o Mercúrio retrógrado. Não é um período para ficar assustado com nada, acontece 3 ou 4 vezes até por mês, ou por ano, perdão. Mas pronto, é sempre uma fase, pelo menos quando temos ali a mudança de direção, um pouco desafiante. Então, o final do mês pode trazer aqui um pouco mais de tensão também nessa perspectiva de reorganização, rever alguma coisa, principalmente, como falámos nesta componente de balança, não? Os acordos, as alianças, os compromissos, as partilhas, não é? Ok, dúvidas ou questões? Não há? Bem, então parece-me que, claro que há sempre qualquer coisa para falar, mas penso que o principal, a panorâmica do mês é esta. Espero que consigam
aproveitar ao máximo, não é? Também aquilo que este mês traz de positivo, e encaixar estes desafios como também oportunidades de crescimento, porque elas são efetivamente isso, não é? Oportunidades para crescer, expandir, tomar consciência de alguma coisa, e cá nos vemos no próximo Céu do Mês, em outubro. Espero que sim. Obrigado Obrigada. Obrigada. pela vossa participação e até breve. Até breve. Até à próxima. Jorge, ficamos à espera das aulas presenciais. Se Ok. avanças ou não. Boa? Ok, muito bem. Tá, um beijinho grande, obrigada. Obrigado. Adeus a Tchau. todos.